pessoal do Sou Mais Edu, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, eu sou professora de Biologia e hoje eu vou trazer um assunto super legal aí, que é ciclo do nitrogênio, para você arrasar no Enem. Você que ainda não segue o canal, por favor, se inscreva aqui, aperte o sininho para você poder receber aulas sobre assuntos diversificados aí para o Enem, para você se preparando para o Enem. É muito conteúdo bom que tem aqui no canal, né? Tem muita coisa bacana. Tem o link aqui do site também para você poder ir lá e conhecer o nosso site, nosso material de estudo. Tem muita coisa bacana, tá bom? Se você gostar dessa aula, deixa sua curtida aí pra gente, para o canal crescer e chegar mais conteúdo cada vez mais, né, para mais pessoas, que isso que é bastante legal, essa corrente. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Um assunto aí de ecologia, é um assunto que cai bastante no Enem, né? Então, é uma coisa muito interessante. Ciclo do nitrogênio. Para você, precisamos relembrar alguns conceitos sobre ecologia, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é verdade? Então, nós temos aí os produtores na nossa cadeia alimentar, nós temos vários organismos e que eles vão ter papéis diferentes. Temos os produtores, que vão produzir a matéria orgânica que vai entrar para dentro do sistema, né? Nós temos, por exemplo, as plantas são produtoras e elas produzem, elas pegam matéria inorgânica, né? Pega luz, pega água, sais minerais, pega elementos, pega tudo de forma inorgânica e transforma dentro das suas células, né? Vai transformando em matéria orgânica, né, biomatéria, vai transformando e ela vai crescendo. Aí vem os consumidores. Os consumidores vão se alimentar dessas plantas. Eu tenho consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Cada um vai se alimentando, então, né, na ordem, seguindo a ordem, seguindo esse nível trófico. E esse produto, essa biomassa que essas plantas fizeram, vai passado ao longo da cadeia. Parte desses elementos, ao longo da vida desses consumidores, vai ser devolvido, né, por meio das suas excretas. E depois, no final, quando esse consumidor morre, também é devolvido esses elementos, né, para a atmosfera, para o solo, enfim, né, vai sendo transformado de forma inorgânica novamente alguns elementos. Dentre esses elementos, nós temos o nitrogênio. É um elemento muito especial. Por exemplo, nós, seres humanos, os mamíferos, nós respiramos, olha, esse ar, a composição dele tem muito mais nitrogênio no ar do que oxigênio. 80%, né, da atmosfera é de nitrogênio. Então tem muito nitrogênio, só que a gente não consegue assimilar. Entra do mesmo jeito que entra, sai nas nossas trocas gasosas. A gente não consegue assimilar, né? Não entra para dentro do nosso corpo, não é transformado em matéria. Quem faz isso são os produtores. É eles que conseguem pegar o nitrogênio de forma que está de uma forma que está inorgânico e transformar em matéria orgânica, né? E aí eu vou construir o que com esse nitrogênio? Duas principais moléculas no nosso corpo, tem 5 grandes moléculas importantes, né? Grandes grupos, na verdade, são grupos, né? Dentro desse grupo nós temos aí outras várias classificações, mas são 5 grandes grupos importantes, dos carboidratos, dos lipídios, nós temos aí dos ácido nucleico, das proteínas e das vitaminas. Posso encontrar nitrogênio, o elemento nitrogênio nesses grupos, mas especialmente que faz parte da estrutura das moléculas das proteínas e dos ácidos nucleicos, nas bases nitrogenadas. Por isso que elas chamam base nitrogenadas, porque tem muito nitrogênio. Então, para o ácido nucleico, né, que vai formar o nosso DNA, o nosso RNA, vai ter toda a nossa informação genética, e para as proteínas, nosso corpo contém muita proteína. Digamos aí que
mais de 15% do nosso peso seco, vamos supor, se nós temos aí 70% de água, né, uns 15 a 20% aí é proteína, o resto vai ser as outras composições orgânicas. Então, nós temos muitas proteínas e as proteínas para os aminoácidos, olha o nome, olha de novo, aminoácidos têm nitrogênio, né, formando aí também as estruturas das proteínas. Então, nós temos, né, tem um grupinho amino, nós temos então as proteínas, principalmente, né, as proteínas e os ácidos nucleicos que compõem o nosso corpo, que compõem a nossa estrutura, a nossa dos outros animais, né, dos outros organismos. Então, nós temos essa estrutura que veio de onde? Da produção das plantas, né, das produtoras. E eu tenho também as algas que fazem esse papel, né? Tenho outros organismos que são autotróficos que também são produtores, que também vão conseguir reproduzir esse papel aí extremamente importante, fazendo esse ciclo, né? É exatamente um ciclo. Ora, esses elementos estão formando estruturas orgânicas, como as proteínas, como os ácidos nucleicos, e ora, esse elemento está na forma inorgânica, né? Na atmosfera, na excreta de um animal, lá na forma de amônia. Então, eu vou sempre encontrar esse elemento circulando, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Agora nós vamos para o ciclo, já que você já entendeu esse conceito, que é extremamente importante para você entender o ciclo, agora nós vamos para o ciclo. Então, veja bem, aqui nós temos a atmosfera, abaixo dessa linha nós temos o solo, tá bom? Só para você se situar. Então, aqui a atmosfera e aqui o solo. Então, eu tenho aqui, olha só, para esse ciclo, né, 2 pontos importantíssimos. Um é a decomposição, né, quando o organismo morre, quando uma árvore é derrubada e morre, quando um animal aí, ele consegue vive a vida dele toda, chega e fica doente, morre, né? Quando tem alguma coisa que morreu, vai entrar em decomposição, né? Eu tenho, então, organismos, micro-organismos, né? A partir do momento que não tem mais vida naquele organismo que morreu, não tem mais vida ali, então vai vir micro-organismos, bactérias, fungos, e eles vão o quê? Decompor. Não foi feita uma matéria orgânica, essa matéria orgânica agora vai ser separada, né? Vai ser quebrada em tijolinhos pequenininhos, vou separando até ficar praticamente, né, os elementos voltando aí para a natureza. E a síntese, né? Síntese de proteínas, síntese das bases nitrogenadas do ácido nucleico. Então, nós temos esses 2 momentos. Um que devolve na forma inorgânica e o outro que pega e transforma em forma orgânica de novo. Então, para esse processo acontecer, eu tenho um bom exemplo aqui, olha, o nitrogênio atmosférico, né? Lembrando que os elementos, né, elementos sozinho, bonitinho, são só os gases nobres, lá do ladinho, lá da tabela periódica. O resto da tabela periódica, né, nós temos aqui os gases nobres, e o resto, tudo vai precisar o quê? Na natureza, eles vão ter que estar fazendo parzinho com ele mesmo ou com algum outro elemento. A gente não encontra nenhum elemento, nenhum átomo sozinho na natureza, só os gases nobres. Se você não lembra por quê, você assiste uma aula aí com o professor Highlander para você relembrar, tá bom? Que agora a gente não vai entrar em química, vamos ficar só para biologia mesmo. Então, aí você vai estudar por que os gases nobres eles conseguem ficar sozinhos, outros elementos não. Então, nós temos aqui o nitrogênio N2, né? São 2 átomos de nitrogênio juntinhos ali, né? Na atmosfera. Esse nitrogênio, esse gás nitrogênio, ele vai passar pela fixação biológica, né? Para isso acontecer, eu tenho bactérias, são bactérias que conseguem fazer esse processo, tá? De transformar esse nitrogênio. Elas conseguem transformar, né? Eu vou formar um depósito de amônia, que pode vir dessa fixação biológica, ou da decomposição. Então, esse depósito de amônia, esse depósito, ele vai vir das excretas também, né, da urina, das excretas
dos organismos, dos animais, e vem também da quebra das moléculas do corpo daquele animal que está morto, que está entrando em decomposição. Esse aqui vai ficar no solo, né? Esse fica no solo. Esse depósito de amônia, ele pode ser assimilado. Vai ser assimilado para poder fazer a síntese proteica, a síntese de bases nitrogenadas, né, no material do ácido nucleico. Quem faz esse processo também de pegar a amônia e transformar ele em nitrato, que é o que as plantas conseguem absorver, são bactérias também, tá bom? São as bactérias que conseguem fazer esse processo. Eu tenho grupos de bactérias, né, são as nitrobacter, né, que conseguem pegar, elas são quimiosintetizantes, elas conseguem pegar elementos inorgânicos e fazer reações químicas para elas conseguir os processos metabólicos delas, né? E isso é bom porque gera um produto que é assimilado pelas plantas, já que as plantas não conseguem assimilar amônia, não conseguem assimilar nitrogênio, não conseguem assimilar nitrito, elas conseguem apenas assimilar nitrato. Então, eu tenho as nitrobacter, eu tenho as nitrossomonas, que vão fazer esse papel aí extremamente importante, né? As nitrossomonas vão transformar amônia e as nitrobacter em nitrito e nitrato. Então, elas têm esse grande papel aí, elas ficam associadas, geralmente, né, associadas a raízes de leguminosas, a gente já vai falar daqui um pouquinho sobre isso, né? Então, é muito importante para a planta conseguir assimilar, elas que vão fazendo essa conversão no solo, né? A gente está aqui solo, daqui para cima atmosfera. Então, esse depósito de amônia, essa amônia, ela pode tanto sofrer nitrificação, ser transformado ela em nitrito, quanto o nitrito pode sofrer desnitrificação, né? A setinha voltando para a amônia é desnitrificação. São bactérias, né? São espécies diferentes, que cada um vai fazer um processo, processos diferentes. Então, eu tenho que vai fazer a nitrificação, transformando a amônia em nitrito, e a desnitrificação é pegar esses depósitos de nitrito e transformar em amônia, tá? Do mesmo jeito, eu consigo fazer isso, pegar esse nitrito, passar pelo processo de nitrificação e transformar em nitrato. E eu consigo pegar o nitrato, passar pelo processo de desnitrificação e voltar para nitrito, tá? Esse processo, eu consigo fazer ele também, né, com nitrito, transformando em nitrato, nitrato, transformando em nitrito. Eu vou ter a nitrificação e a desnitrificação. Por quê? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais aí de oxigênio. E aí a planta consegue fazer a assimilação direta do nitrato. Para esses processos aqui, é tudo convertido em nitrato e a planta vai conseguir, então, fazer essa assimilação. Ela consegue absorver, né? Ela consegue, então, receber aí na forma de nitrato. Esse nitrato, ele pode sofrer desnitrificação e parar também lá na atmosfera. Eu tenho bactérias que vão fazer nessa desnitrificação e ele vai parar voltando na forma de nitrogênio, de óxido nitroso também para a atmosfera. Então, esse ciclo, ele vai... eu preciso da atuação dessas plantas, eu preciso, né, principalmente das plantas que vão fazer toda essa conversão, e a gente alimenta dela, vai passando ao longo da cadeia, eu preciso de todo esse processo. E uma coisa muito importante que acontece nas monoculturas é que, às vezes, eu tenho, então, uma plantação por exemplo, uma plantação de eucalipto, uma plantação de uma coisa só. Essa plantação, essa monocultura, ela vai absorvendo os nutrientes do solo. Isso faz com que o solo fique pobre de nutrientes. Então, uma prática muito comum que está sendo usada para não deixar o solo pobre é a rotação de cultura. Então, por exemplo, o fazendeiro foi lá e plantou milho, ficou o milho, cresceu, colheu. Aí, nesse intervalo entre uma plantação e outra, ele plantou feijão.
Feijão é uma leguminosa. As leguminosas são excelentes para devolver esses nutrientes para o solo, né? São muito importantes. Então, a rotação de cultura é uma coisa muito bacana, porque eu não vou ficar jogando compostos químicos nesse solo. E aí, o problema de eu jogar no solo é que pode parar na água, né? Pode parar na água, tanto descendo, absorvendo e chegando nos lençóis, quanto se escorrendo, né? Por chuva, essas coisas. Então, se esses compostos químicos, né? Esses adubos aí que eles vão jogando, isso prejudica os recursos, né, hídricos. Então, é interessante, é mais interessante, menos poluível, digamos assim, eu fazer uma rotação de cultura. Eu vou deixar meu solo bom, eu vou deixar ele bem preparado para receber uma nova cultura, né? Não vou ficar deixando ele tão sem nutrientes assim. Até mesmo é bom para a minha nova cultura. O próximo milho que eu plantar, o solo vai estar bom ali, bem tranquilo para receber, tá? Então fica a dica aí, uma coisa muito importante que pode cair no seu Enem. Eles podem contextualizar de várias maneiras, estando utilizando aí essa referência à cadeia alimentar, quando pedindo para você escolher a alternativa que justifica por que a rotação de cultura é boa, né? Uma das maneiras aí, né, de inovações aí. Então, pode ser usado de muitas maneiras. Eu agradeço você que assistiu essa dica aí para você, essa aula que foi feita com muito carinho para você. Deixa essa curtida aí, compartilha com seus amigos, né? Ajuda eles a se prepararem para o Enem também. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber mais dicas e mais aulas aí dessa galera super bacana que é do Sou Mais Edu. Um grande abraço para vocês, até a próxima dica!